Apoio Cultural, Santa Casa de Barretos, o seu hospital. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e em seguida apresentaremos a nossa convidada de hoje. Pontos de vantagens do Alto Posto Berrantão. Cadastre suas compras no seu CPF. Elas valem pontos. Junte os pontos e troque por muitos prêmios. Pontos de vantagens do Alto Posto Berrantão. Participe! Nossa missão é cuidar sempre de você. Santa Casa de Barretos, há 95 anos. Hoje nós temos o imenso prazer de trazer ao programa Quero Saber, aqui pela TV Barretos, uma das mais proeminentes advogadas que passaram e passam por Barretos. Ela pertence também à Academia Barretense de Cultura. Além de advogada, é uma brilhante poetisa. Estou falando da doutora Vera Sônia Abrão, que temos muito prazer em recebê-la. Alegria e o prazer é todo meu. Obrigada. Doutora Vera, você é barretense? Barretense. Barretense, nasceu aqui? Aqui em Barretos. Isso. E onde é que você estudou aqui em Barretos, doutora Vera? Primário? Primário no Antônio Olímpio. Antônio Olímpio? É. Depois eu... Lembra das suas professoras? Alguma delas, pelo menos? Sim, lembra? com muito carinho. Dona Gilda Viviane Pimenta. Nunca, inesquecível. É a que marcou muito minha vida, trabalhou muito comigo. Certa feita ela corrigiu o caderno de linguagem e eu brincava com a filha dela, ela disse para lavadeira: que pena essa menina ser pobre. Olha o caderno de linguagem dela, que lindo que ela escreve, mas ela não vai ter condição de estudar. Nunca me esqueci, devia ter uns 9, 10 anos isso. E ela entendendo que você não teria condição de estudar porque era pobre na época? E ela lê o caderno de linguagem, comentou com a lavadeira que o trabalho estava perfeito. Nunca esqueci. Devia ter 9 anos. Mas você mesmo pobre, sei lá se era pobre mesmo, né? Sempre. Era pobre. Mas chegou a ser uma grande advogada aqui em Barretos. Como é que nasceu essa sua vocação pelo direito, doutora Vera? É engraçado, eu sempre gostei muito de ler poesias. Desde menina você gostava? Desde criança. E veio para nas minhas mãos pequena edição de soneto brasileiro, de 1914, de uma madrinha minha. E todos os poetas eram advogados. Falei, se eu sei fazer poesia, eu tenho que ser advogado. Eu tenho que ser advogado também, né? Depois, quando eu entrei pela primeira vez nas Arcadas, em São Paulo, tinha o retrato dos grandes... Você se formou em São Paulo? Aonde? Foi, na São Francisco. Na São Francisco? É. E tinha fotografia de... Eu não era estudante lá ainda. Tinha fotografia dos grandes mestres do direito, todos poetas. Não, então eu tenho que ser advogado. E assim foi a vida. E fui criada junto a promotores, juízes, tudo, porque eu morei em Quatá e a minha madrinha era serventuária da Justiça. Então... Você morou onde? Quatá? Quatá, Alta Sorocabana. Quatá? Quatá. Quatá. É. Nós passávamos férias lá e o ginásio estadual deveria ser inaugurado. E faltava uma aluna para completar 30. Passando férias. E vieram em comissão pedir para o meu pai, o papai estava lá, para deixar eu ficar lá um ano para poder inaugurar o ginásio, senão eles perderiam. A muito custo, meu pai deixou e eu fiquei lá. E fiz o ginásio lá. E como é que você fez, já que você, querendo lembrar da sua professora, dizendo que você era pobre, como é que você conseguiu recursos para estudar, para fazer São Francisco? Morar em São Paulo, São Francisco é uma escola pública, lógico, mas tem pensão, tem... Eu trabalhei
10 anos na Willis Overland do Brasil. Ah, é? Eu tinha uma noção de inglês, porque anteriormente eu estudei em Campinas, na PUC, e fiz anglo-germânicas 2 anos. Ah, sei. E veio um tio aqui e falou: o que você está fazendo nesse fim de mundo? Vamos trabalhar comigo lá na Willis, ele era diretor. Willis Overland do Brasil. Fiquei trabalhando lá 10 anos. Aonde? Lá em São Paulo? Em São Bernardo. São Bernardo. É. E aí ficou fácil, conhecia. Ficou fácil. Tinha um bom salário, aquela coisa excelente toda. salário, excelente salário. E conhecendo sempre colegas ligados à área jurídica. Viajávamos de ônibus para ir para São Bernardo, sempre tinha um do jurídico ao meu lado, um ou outro. Tenho uma amiga até hoje, doutora Elina Darcy Galbiati, que me orientou muito e fez eu seguir esse caminho. Foi muito fácil. Bom, e você, enquanto fazia São Francisco, você continuava trabalhando lá? Trabalhava, ia para o Willis pela manhã, descia em frente à faculdade, quase todo mundo comia. Ali pertinho, né? Ali em frente, tinha uma pastelaria, você tomava um caldo de cana, um pastel, e estudava até 11 horas da noite. Sei. Você, depois que terminou a São Francisco, você pensou em fazer concurso ou a sua vocação era mesmo advogar? Nunca pensei em concurso, eu queria advogar. Queria advogar mesmo? Porque você fez uma boa escola, né? Teria base muito grande para fazer um concurso, ou para a magistratura, ou para o Ministério Público, né? Eu queria advogar. E houve um professor que deu um conselho. Quem quiser advogar, vocês estão quase formando, façam estágio em tudo que vocês puderem. Eu fiz estágio em junta de trabalho, ia assistir júri e conversava muito nos intervalos dos grandes júris, voltava para casa de madrugada. E um professor falou: se vocês quiserem trabalho, saiam na rua e procurem ao redor da São Francisco, bata na porta dos escritórios e pergunta se alguém quer um estagiário. E aí eu fui trabalhar com o irmão do professor Napoleão Mendes de Almeida. Ah, é? É. Você bateu no escritório lá com a cara e a coragem? Ele mandou que todos que quisessem emprego por ali. Eu fui e tive sorte. Foi na primeira batida, ele falou: eu estou aposentando, minha filha. Ele era o quê, do Napoleão? Irmão. Irmão? É. E lá eu fiquei estagiando. Aprendi muito com ele e tudo. E fiz muito estágio. Napoleão estava vivo ainda? Napoleão é um dos maiores autores de direito do país, né? Foi, né? Foi. E assim, muitos outros. Teve colega que hoje está milionário, foi parar longe no Paraná, e lá ele se deu bem na advocacia. Hoje ele é um grande fazendeiro, não me lembro o nome dele agora. Cada um saiu procurando o que o professor mandou. Sim. E eu tive sorte desse que foi um pai para mim, maravilhoso. E como é que você veio parar em Barretos de volta depois, lá que você fez o estágio nesse grande escritório? Quando eu fiz a PUC, Anglo-Germânicas, eu achei que não era a minha praia, desculpa a expressão. E eu quis voltar para Barretos. Aí a dona Lola e a dona Idalina estavam inaugurando o Ateneu. Não era sua praia advogar? Não era sua praia? Trabalhar lá na Willis? A Willis eu trabalhei 10 anos e eu pedi para me indenizarem para sair, para trabalhar como advogado. E eu queria ficar mais próximo da minha família, entende? E eu fazia anglo-germânicas e eu tinha uma dificuldade grande em alemão. Falei, não, e eu tinha bolsa de estudo na PUC. Mas eu larguei tudo e vim para cá. Nesse ínterim, a dona Idalina Silva e a dona Lula estavam inaugurando o Ateneu Municipal. Nessa época vieram outras pessoas também, e ela concedeu-me 5 matérias para dar aula. 5 matérias? 5 matérias. Não dava nem tempo para advogar, então tinha que preparar as matérias. Nem pensava, né? Nem pensava. Fui bem lá, tudo. Voltei, me especializei, fiz vários cursos, aí você sabe o que aconteceu aqui, graças a Deus. Tivemos grandes juízes, grandes promotores que incentivavam.
E eu comecei a trabalhar na área dos pobres. Acho que Barretos inteiro sabe. Eu trabalhava gratuitamente. E você trabalhou muito aqui mais em direito de família, né, Vera? Família Família foi o seu... foi forte. Foi forte nisso, né? Mas, muito, muito. Chegava no fórum, o Carlinhos falava assim, perguntava quantos hoje, quantas separações. Quantas separações? Eu fazia assim para ele, 5, 6. E acordo, eu falava 5. Porque antes primeiro eu exprimia o cliente no meu escritório. Eu lembro que você, quando o casal chegava no seu escritório, ou uma das partes, você não ia fazendo diretamente o desquite ou a separação. Você tentava a conciliação. Muito. Porque o importante para você, e para os advogados que têm muito critério, têm muita ética, é unir o casal e religião também, né? Religião é muito importante para o advogado. Eu demorava muito mais espremendo o casal, né? Tentando conciliar, né? 3, 4 horas de trabalho para não separarem. Quando eu levava para separar, podia pôr 10 juízes, promotor, tudo. Não adiantava nada. Não, já tinha resolvido tudo. Mas quando eu via que não ia dar certo, eles já saíam de mão dada como amigos para ir se separar. E dava tudo certo. Carlinhos lembra muito bem disso também. Sim. E essa reconciliação, você acha que era por pouco tempo ou durava mesmo o matrimônio? Tenho casais que são avós, bisavós aí. Depois da reconciliação continuam firmes, do aperto que eu tinha dado para não desmanchar a família. Quando ia para lá não tinha jeito. Eu tive casos, daria para ficarmos aqui horas e horas contando, nunca vou esquecer. Teve algum caso curioso, algum caso que você se lembra, sem precisar falar nome, essa coisa toda, né? Tem alguma coisa? Evidentemente que existe, mas talvez não vai na sua lembrança, né? Não, talvez até venha, mas como eles estão tudo por aqui, se eu falar meia palavra... Já dá para identificar, dá para identificar e eu vou preservar. Sei. Você vai me responder depois, agora vamos passar para o nosso primeiro bloco, doutora Vera Sônia Abrão. Você vai me responder como é que era a advocacia naquela época e como é que você vê a advocacia hoje em dia. Parece que era mais romântica, era uma outra coisa naquela época, né, doutora Vera? Mas você vai me responder isso após o nosso primeiro intervalo, para que possamos ver e ouvir os nossos apoiadores culturais. E voltaremos em seguida com o programa Quero Saber. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo a advogada doutora Vera Sônia Abrão, que pertence também à Academia Barretense de Cultura. Doutora Vera, eu deixei uma pergunta no ar para que a senhora me respondesse. Como é que era a advocacia naquela época em comparação à de hoje? Bom, eu acho que nós vivenciamos uma época maravilhosa na advocacia. Tivemos grandes advogados aqui naquela época. Doutor Bezerra, doutor Calil, doutor Humberto de Melo Carvalho, doutor Garibaldi advogou aqui muito tempo também. Doutor Bezerra também, velho. O Bezerra pai também, né? Tinha um que um promotor falou, você não compre livro, quando você quiser, pergunte ao seu colega. Era um que só trabalhava, ele trabalhava à noite e dormia de dia, esqueci o nome dele. Ah, eu já sei quem era. Ele trabalhava à noite e dormia na parte da manhã toda, ele né? Ele era um dos maiores advogados. Eu sei, eu conheço. E um promotor... Trabalhava na área tributária, né? Isso. Que pena que não lembro. Eu também me fugiu o nome dele, mas o dia que ele faleceu, eu estou com a fisionomia dele na cabeça. O dia que ele faleceu, o Melinho precisou sair e falou, você faça uma homenagem póstuma para ele. E depois da homenagem póstuma que eu fiz para ele, vieram pedir cópia do discurso. Não tem cópia, foi do meu coração que saiu. Foi de improviso, né? Mas foi uma pena não lembrar o nome dele agora, viu? Foi um grande advogado, humilde, simples. Simples, né? E os juízes sabiam. Andava sempre com a pastinha na mão, né, durante o dia. E ele trabalhava a noite toda. A noite toda, eu lembro disso. Dormia, ele acordava. Meu amigo, grande amigo meu também, trabalhava a noite toda. Pena que não lembrava o nome dele. Mas era diferente. Tivemos grandes juízes, como nós temos agora. Mas
éramos amigos, né? É. Trocávamos ideias. Doutor Caio, né? É, Doutor Caio, doutor José Luiz Dias Filho, lembra, doutor José Luiz? lembro. Da primeira vara. Doutor Roberto Rodrigues, que depois chegou desembargador também, né? Doutor José Luiz também, Você me viu parece que que chegou quase desembargador. muitos juízes nossos aqui hoje estão como desembargadores. Desembargador né? e aposentado. Doutor Caio se aposentou recentemente também, né? Foi um grande juiz também, muito entrosado com a sociedade. Porque o juiz não tem problema de entrosar no meio social, né? Tem que separar as coisas, né? Tem muita gente que não gosta, porque acha Doutor que... Hélio Navarro, por exemplo, Doutor. ele foi um grande exemplo. Ele me dava, quando tínhamos audiência, ele falava a sentença no meu ouvido, andando na sala em poesia. É. E tinha um colega nosso que falou, o que é isso? O que está acontecendo? O que vocês estão falando aí que eu não estou entendendo? Ele falava em versos, Em versos, o resultado de um processo, por exemplo. Esse processo demorou 5 anos a separação. Não vou falar o nome do colega, né? Lógico. O cara ficou louco, o colega ficou louco, porque o doutor Hélio, com aquela fleuma dele, passava atrás de mim e falava um verso. Eu falei, eu ganhei a ação, ou eu perdi. Tivemos o doutor Fábio. Doutor Fábio. Inesquecível, né? Também. Fábio Quadros, né? É. Está no Tribunal de São Paulo também Também. hoje. E ele vinha muito a Barretos quando tinha propriedade rural aqui em Tem, Olímpia. E depois Adolfo parece Pinto. que... Adolfo Pinto, né? Sítio dele. Depois parece que há muito tempo que eu não vejo o doutor Fábio Quadros por aqui mais. Mas, por exemplo, eu tenho conhecido novos advogados que estou encantada. A nossa presidente é uma muito dedicada. Doutora Letícia Catani, a né? Letícia é casada com um rapaz que eu tenho como filho, né? Que trabalha no cartório de registro. Registro, né? Então, Tem o doutor Gerson também, de Lima, né? Gerson, Que foi sobrinho. presidente da OAB também. Hoje é conselheiro estadual na OAB São Paulo, né? sobrinho do escritor Lauro, né? Lauro. E tem um tio também que é padre, né? Padre, irmão, Padre, acho que é irmão irmão. dele. Agora, Irmão do Lauro, parece, né? irmão do Lauro. Agora, você fala do passado e do presente. Eu não estou convivendo agora com os novos, Com os novos. advogados. A gente que eu vou mais ao fórum do que você, talvez. Eu faz tempo que eu não vou por causa da doença da mamãe, eu me afastei. Lógico, você se afastou um pouquinho. Mas a gente não conhece esses novos advogados, é muita gente, né? Aqui em Barretos nós temos 2 faculdades, só em Barretos, né? 2 faculdades boas e tal, mas produz muitos advogados, né? Gradua muitos advogados. Eu não sei, você me faz uma pergunta que me faz pensar profundamente que no nosso tempo, Luiz Jorge, por exemplo, Luiz Jorge está doentinho está doente, agora, né? era uma pessoa que ajudava todo mundo. É espetacular, Ele né? entregou o escritório dele na minha mão, porque ele não gostava de viajar para São Paulo. Tudo que tinha em São Paulo eu ia. E também esse prédio da UAB hoje em dia deve ser o Luiz Jorge, né? Ele que arrumou, Ele carregou ele até carriola de carregou cimento para poder construir fazendo a aquele OAB. prédio, né? E o Hammer dando o toque dele de arquiteto. De arquiteto, né? E temos muitos outros que daria várias histórias. O Nelson Vidal. Nelson Abdala, É. grande Nelson, né? Um grande advogado de júri, doutor Nelson Abdala, de derrubava. saudosa memória, né? Uma E vez foi eu fui- vereador também junto com o Nelson, ele foi vereador Eu fui em bancadas assistir- diferentes. eu fui assistir. Tivemos grandes disputas É. de oratória na Câmara Municipal de Depois Barretos. que quase quebrava a mesa, era beijo, abraço, era só tchau. Você sabe que eu saía daqui, doutor, para ir assistir júri do Nelson em Frutal, eu falava, o prédio vai cair. Vai cair, E né? a região toda. E era tudo teatro, né? Mas aquele lá daria romances e romances, entrevistas e entrevistas. Não era santo, claro, É lógico. como nós não somos. E eu fui muito amigo dele também, eu gostava muito dele, ele gostava de mim. Tivemos um bom relacionamento, porque eu sempre fui advogado de júri também, e ele também, lógico. né? E depois ele ficou meio doente e tal, né? Problema Outra de pessoa visão. que eu não posso esquecer. Um dia eu disse, Nelson, o pessoal está dizendo que você está ficando orgulhoso. Eles passam, cumprimentam e você não responde. Eu falei, minha filha, eu estou cego. É. Outra pessoa que eu não posso esquecer, o Razi Rezek. Eu não tinha condição de montar um escritório. E ele procurou o Gidrãozinho
e que veio falar comigo, ó, tem um moço aí que vai se formar e ele vai fazer política e ele quer um advogado. Ele estava estudando e falou, eu não sei nada, mas eu vou aprender e vou advogar. Só que eu preciso de uma pessoa agora para assumir o escritório. E eu assumi. Assumi, devo a ele um carinho especial, como irmão, ele, o irmão dele também, doutor para a mamãe, sempre cuidaram. E você sabe muito bem que há política, né? Então, mas você vai trabalhar? Vou. E fui feliz, ganhei bem, você pagou bem. Ele ia fazer a política e eu fazia o direito. Fazia o direito, né? Depois ele comprou do Luiz Jorge o escritório. Escritório, isso. E antes de ontem eu estive com o Luiz Jorge. Então, você pergunta do passado, todos esses do passado estão no coração da gente, são amigos ainda. E os novos eu conheço pouco. Você é favorável ao exame da UAB? Acha que é necessário ter o exame da UAB? Como é que é a sua opinião a esse respeito? Acho necessário ainda o exame da UAB. Porque a própria medicina também já começou a fazer exame. Nós temos grandes faculdades, mas esse exame é uma peneira. É uma peneira boa, né? E boa. Muitas vezes o aluno se destaca na classe e tal, mas na hora da prática ele não vai. E eu acho necessário que continue esse exame. Eu também acho muito necessário. Porque é importante dar uma peneirada boa, né? Tem gente também que tem faculdades assim, meio ruins por aí, né? Então é preciso que haja uma peneira, haja uma seleção para que os bons... Porque o advogado, ele tem o patrimônio de um cliente na mão, ele tem a liberdade de um cliente na mão. Então, por isso que é muito importante que a sociedade tenha bons advogados, Luiz, advogados éticos, honestos, isso, né, doutora Bela? Você, quando eu pego uma causa, você estuda profundamente Lógico, aquela causa. Não tem erro. Mas, no geral, se você não passa por uma peneira como essa, você não pode falar que você é um bom advogado. É lógico. Essa é a minha opinião. Doutora Vera, agora eu quero conversar um pouquinho com a poetisa Vera Sônia Abrão. Obrigada. Bela poeta, viu? Obrigada. Poetisa, né? E você passou a escrever poesias a partir de que ano? Você tinha quantos anos que você fez sua primeira poesia? Você lembra disso? Não? Lembro. 11, 12 anos. É mesmo já? Mesmo. Então essa vocação já veio de... divina. Veio no sangue. Você lembra o nome dessa poesia, não? Lembro. Era O Pôr do Sol. O Pôr do Sol. E por que eu lembro? Porque em Quatá, quando existia uma autoridade que pintou um pôr do sol. E a minha poesia, que eu não sabia desse quadro que ele tinha pintado, dizia que só Jesus poderia fazer um pôr do sol. Jamais um ser humano poderia retratar o pôr do sol. E ele veio falar para mim, que a senhora me aprontou aí no jornal, né? Eu falava que era Jesus que poderia fazer o pôr do sol, jamais um ser humano. E no mesmo dia saiu no jornal da cidade o quadro dele. Ah, sim. Você fez a poesia, ele fez o quadro, então. E junto, e eu criticando, que só que Jesus poderia fazer. Você lembra da poesia? Você tem ela escrita? Não lembro, né? Lembro. E não está nem nos seus livros também, não. Tem alguma poesia bacana que você possa ler para a gente hoje? Veja bem, eu tenho esse livro aqui, foram só 18 alunos da São Francisco escolhidos para publicarem aqui. Eu fui escolhida entre todos os poetas da São Francisco. São Francisco, para quem não conhece, é uma das mais importantes faculdades de Direito do Brasil. Então, só 18 alunos da São Francisco que escreveram... De centenas. De centenas, né? E foram selecionados 18. E eu tive a felicidade de ter incluído as minhas poesias aqui. Foi publicada, foi lançada no Salão Nobre lá. E se você vê Aurélia Bandeira... nomes famosos hoje deve estar aí no livro, né? Muitos, mas cumprimentando, com telegrama, presente. Menotti Del Pica. Tal. Ah, é? Então, é da sua época lá, o Menotti Del Pica ou era professor? Lima Stefanini.
Não, ele era da nossa época. E esse livrinho aqui foi presente dos nossos estudantes. Nós não gastamos nada, mas só 18 participaram, de 300, 400. Você gostaria de ler? A poesia está aí, a sua? Não, você não... O duro é achar o... Não. Eu prefiro ver o outro. Você prefere ver o outro. Então depois eu procuro aqui. nós vamos então para mais Aqui, um ó, uma poesia. a poesia, né? A rosa é frágil, dura mais que a lágrima, é eterna. Essa é minha. Essa é sua, né? É do livro que foi publicado pela São Francisco. Vamos então para mais um intervalo, doutora Vera. Enquanto isso, no intervalo, a senhora procura uma poesia no seu livro para que a senhora possa interpretar para os nossos telespectadores. Vamos então para os nossos apoiadores culturais e voltaremos já já com o programa Quero Saber, hoje trazendo a advogada, poetisa e membro da Academia Barretense de Cultura, doutora Vera Sônia Abrão. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo a advogada, poetisa e membro da Academia Barretense de Cultura, doutora Vera Sônia Abrão. Tem alguma poesia para a gente ouvir aqui, doutora Vera, para que o telespectador possa conhecê-la também como grande poetisa? Vamos ver. Eu tenho um aqui. Como é que chama? Lamento Negro. Lamento Negro. Por amor de Deus, seu doutor, fio meu tem corpo quente. Sofre da febre o calor, tem pena da gente. Este pão que tá no chão, imploro pro filho meu. Tá lambendo seu cão, filho meu nada comeu. Tá lá em casa sem coberta, padecendo dor doída. Sua morte já é certa, seu peito já é ferida. Chamam a negra à porta. Ela grita e cai ao chão. Senhor, senhor, pão não mais importa, filho meu que é um caixão. Muito bonito. Lamento Negro. Como é que você vê a importância da poesia na literatura, a importância para que os jovens, antigamente os jovens, eles se importavam mais em ler poesia. Hoje parece que a poesia não faz parte do dia a dia, principalmente das pessoas mais jovens, né? Qual a importância que você acha para o aprimoramento intelectual da pessoa, a leitura de uma poesia? Eu acho que a poesia alimenta a alma, santifica a vida. E hoje não se fala mais mesmo em poesia, você não vê na televisão, os jornais não dão preferência. O meu programa fala poesia todo o programa. O seu programa é exceção, né? Mas eu acho que é vida, que é remédio. Se você e você aprende muita coisa. Você vê, por exemplo, a pessoa que lê O Navio Negreiro de Castro Alves, né? Quanta cultura ele colocou na poesia daquela. Maravilhoso. Uma cultura demais. Então você aprende muito, 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 muito. Luiz, a primeira vez que eu comecei a gostar de poesia, antigamente tinha uma família aqui, e tem descendentes deles, e faziam saraus, tudo de idade. E a minha tia, que gostava também, levava. Esse livro tem 105 sonetos. 105 sonetos? 105 sonetos, de 1914. Hoje, eu mostrei agora mesmo para o nosso colega ali, ninguém mais lê poesia. Ninguém mais lê poesia, né? Ninguém mais lê poesia. É uma pena, né? Eu acho que era, se você lê poesia, se o nosso amigo lê a primeira poesia, ele vai querer ler a segunda, é um bálsamo, é uma limpeza na alma. E um aprendizado também, né? É um encontro com Deus, eu acho. Lógico. Eu acho que Deus gosta de poesia também. O poeta é uma pessoa inspirada, né? Tem uma ligação direta com Jesus, com o divino, né? Com o outro lado da vida. É lógico. E tem mais alguma que você possa mostrar? Poesia? Rapidinho. Quero poesia sua, uma poesia. Né? Bom dia. Bom dia, senhora. Bom dia, senhora de olhos tristes. Que o sol seja seu amigo nesta hora. Que bom saber que persistes na busca de quem a ignora. Bom dia, senhora de grandes dores.
de velhas canções, tantos desamores. Que bom sabê-la assim resignada, distribuindo sorrisos pela calçada. Bom dia, senhora de tantos anos, de ontem, cheios de mágoas, desenganos. Que bom conhecer seus sonhos, repletos de tantos projetos risonhos, aceitações, fé e crença no amanhã. Tu espera, senhora, espere, não será vã. Bonito, bonito. Qual poeta que você acha mais importante, que você gosta mais, que você tem como o melhor poeta? Pode ser nacional ou estrangeiro? Não é melhor, um que eu gosto muito do Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, né? Eu sou apaixonada pelo Ferreira Goulart. E desses poetas mais famosos, tipo Carlos Drummond de Andrade? Carlos Drummond tem toda a coleção dele também. E agora José, Vinícius, né? Vinícius de Moraes, poeta, né? Vinícius de Moraes foi um grande poeta mesmo, né? Ferreira Goulart eu curtia muito, leio, tenho a obra dele toda. E tem os nossos poetas daqui também, Dr. Canoas, né? Dr. Canoas. Foi um grande poeta. Inesquecível. Doutor Assis Canoso, já falecido, né? O filho dele também está indo muito bem. Com Osório, Dr. Osório Faleiro da Rocha, tinha né? poesias maravilhosas. Eu convivi com ele lá no Ateneu. Nós temos pessoas aqui em Barretos que já partiram e permanecem conosco. Mas tem jovens ainda aqui que fazem poesia, mas eles não têm o campo para ou tem receio, ou tem vergonha de publicar. Mas tem jovens que ainda amam poesia aqui. Um grande poeta que muita gente não sabia, uma pessoa muito culta no Império Brasileiro, é Dom Pedro II. Sim, recentemente grande poeta, uma pessoa de muita cultura, né? Recentemente eu li sobre ele. Muita cultura. Dom Pedro II era um grande poeta. Eu até falei no programa aqui uma poesia que ele escreveu dedicada aos netos dele. Poesia linda, maravilhosa. Recentemente eu li sobre isso. Né? Muito bom. Pequenininha. Posso ler outra? Pode ler outra, sim. Saudade no crepúsculo. Uma saudade vem despedaçar meu coração nesta hora crepuscular tão triste. Uma enjoada e grande solidão dentro de minha alma persiste. Há tanto de você em minha vida, em meus ouvidos, soam expressões tão suas, palavras tão queridas, sons de fantasias, tristes ilusões. No céu, as nuvens ainda molhadas lembram olhos parando de chorar. Choveu nas flores pelas estradas, choveu nos pássaros pelo ar. E nesta hora de tanta melancolia, tive uma vontade louca de chamar por você que foi minha maior alegria, por você que não me soube amar. Bonito, bonito. Poesia romântica, né? Poesia romântica. Você escreveu romance já ou ficou só na poesia mesmo? Só na poesia. Só na poesia. Só na poesia. Sei. Me conta uma coisa, doutora Vera, como é que você vê o Brasil de hoje, né? Tirando a poesia é bom até para a gente esquecer os problemas nacionais hoje, né? Como é que você vê tudo isso que está acontecendo no país hoje, doutora Vera? A senhora que tem uma leitura muito boa, que é uma formadora de opinião, que já foi, que é advogada, e vê que o Brasil tem muita impunidade, né? Tem muita... o brasileiro acha que as leis não são cumpridas, né? Caos. É um caos, uma né? vergonha, uma incógnita. Eu estou assustada com o que está acontecendo. Assusta, né? Eu estou muito assustada. Onde mexe, acha. Reparou nisso? Mexeu ali, tem coisa. Não pode mexer. O tempo que nós vivemos e o tempo que nós estamos vivendo agora, eu penso que no futuro, não é do futuro daqui 1 ano, 10 anos, não. No futuro de amanhã, de agora mesmo. Eu tenho medo do que está acontecendo. Uma sujeira, né? Um caos. É caos. As pessoas, os jovens que estão vendo isso, né? Pode achar, mas se eu chegar longe, se eu chegar a ser um político famoso, eu vou me dar bem, né? Quer dizer, olha o exemplo que os políticos hoje estão dando para a sociedade. Eu acho que até os jovens têm medo do né? amanhã e da política de hoje. Ontem deceparam
Um padre. Um padre lá na França, né? Na França. O terrorismo... Você abre, vai ler sobre a política aqui, está com a tornozeleira hoje, o outro, de repente não tem mais porque acabaram as tornozeleiras. Tem mais bandido, mais... É assustador, é caótico, eu tenho muito medo. Só acreditando mesmo em Deus. Sim. Eu tenho medo. Deus precisa dar uma mãozinha para esse país e para o mundo todo, né? Porque você vê, aqui no Brasil nós temos a violência urbana, temos essa corrupção desenfreada. Em outros países nós temos um terrorismo também desenfreado, como você bem lembrou, deceparam um padre, né? Deceparam, tiraram o pescoço de um padre. Né? Tá ficando muito perigoso. Você acha que tem jeito de acabar com isso? Eu acho que precisa de leis mais fortes, né? Mas o que adianta lei forte botar esse povo na cadeia? Se nós não temos presídio aqui no Brasil. O presídio é um hotel para eles. O presídio é uma faculdade para eles. Não adianta você falar em presídios. Eu conheci o Carandiru quando eu estagiava lá. Você passava, dava para conversar com os presos, eles fazendo a bola e tudo. Hoje você vai lá, tem um preso lá que já leu milhares de livros, né? E desafiou. Conhece mais direito penal que muito advogado, né? Porque então, fica você por entra conta lá, o dia você inteiro. entra numa universidade do crime. Então, não acho que precisa de rever os valores seriamente e castigá-los, né? Eu posso sair daqui agora e levar um tiro. A senhora falou para castigar, então... Mas eu não acho que prisões resolve. Temos que trabalhar na formação dos jovens que te ouçam, que ouça seu coração, que ouça a nossa vivência, para ver se melhora alguma coisa. Eu não acredito em presídio. Para recuperação, né? Não acredito de forma alguma. Não dá para acreditar, porque os presídios, uma cela que cabe 5 pessoas ou 4 pessoas, tem 20, 30, 40. Quando eu advoguei em São Paulo, eu via isso. Você entrava assim, todos sem roupa. Sem roupa, né? Juntos, com latas de goiabada que eles comiam. E eles faziam as necessidades, iam batendo no... Isso na década de 70, e agora? E agora está pior ainda. Está pior ainda. Aumentou demais a população carcerária, né? Aumentou demais. E não adianta mesmo, né? Não adianta. Mas eu vou deixar uma pergunta no ar, nós vamos para mais um intervalo. Eu quero que a senhora me responda. Com tudo isso, a senhora acha que nós devemos diminuir a maioridade penal de 18 para 16 anos, ou para 14, ou para 15? O que a senhora acha disso? Qual é a sua opinião sobre isso? Vamos a mais um pequeno intervalo para os nossos apoiadores culturais e voltamos já já com o programa Quero Saber, hoje trazendo advogada, poetisa e membro da Academia Barretense de Cultura, doutora Vera Sônia Abrão. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo a advogada, poetisa e membro da Academia Barretense de Cultura, doutora Vera Sônia Abrão. Doutora Vera, devemos diminuir a maioridade penal ou continuar como está? Como é que é a sua opinião sobre isso? Diminuir. Diminuir. E devia... Porque os jovens estão muito violentos, né? Não, Barretos mesmo, nós estamos vendo, ficam impunes, deve diminuir. 15 anos, mas doutor Luiz, tem que ter lugar para colocá-los. Para colocá-los. Porque senão eles saem com um grau de doutor em crime de lá. É muito pior, né? Muito pior. Eu acho que nós devemos ter políticas públicas, né? Para entrosar o jovem na própria comunidade em que vive, né? Para que ele não fique achando que eles são os desafortunados da vida, né? E por isso provocam os grandes assaltos. Um jovem desse vê um tênis de marca no pé de um menino, ele vai ficar revoltado, porque nunca teve aquilo e acha que nunca vai ter. Então, políticas públicas também é importante para a formação desses jovens, né, doutora? Eu acho que deveria diminuir.
E deveria aumentar a maioridade dos pais, né? Dos pais, né? Porque hoje você A responsabilidade para os pais também é muito importante. Claro. Né? A senhora que foi advogada de direito de família sabe disso, né? Muito. Por exemplo, você vai pôr uma criança, vamos aqui entre nós, uma criança lá de 15 anos, vai ver quantos anos tem a mãe ou o pai. Tem 17, tem 18. 17, 18. Então põe pai, mãe, tudo. Então vai abaixar a minoridade. E o problema não é a idade também, o problema é a falta de responsabilidade que esses pais têm, pois né? é, mas você pega pais voltados ao álcool, né? Droga, né? Então, a droga é o grande mal hoje, né, doutora Vera? Muito. Eu acho que a responsabilidade por esses assaltos que estão acontecendo, nós devemos à droga, né? Devemos. Droga está aí, mas eu acho é uma coisa assim, que não acaba, né? Deve mesmo com 15 anos. Mas quando eu penso que o pai tem 17, 18, como é que é? Nós vamos pôr o pai e a mãe também? Vamos aumentar a maioridade dos pais? Porque isso é o problema grave. E Barretos está ficando muito perigoso nisso. Não é Barretos, é o mundo, né? É verdade, é verdade. Então devemos diminuir, então, né? Devemos diminuir. Diminuir, mas construir lugares que possam abrigar esses jovens que cometem crimes e vão para a cadeia, né? Lugares importantes. Eu gostaria de pedir para você, pense bem nisso. Eu ponho o rapaz, ou a moça de 15 anos, vai atrás do pai e da mãe, o pai tem 17, 18. É menor também. Não sabe nem aconselhar o filho, sabe, né? Não sabe nem aconselhar. É a minha opinião, né? A senhora pertence à Academia Barretense de Cultura. Qual é a importância de uma academia para a comunidade? Para Barretos, por exemplo, academia, muita gente acha que é um grupo seleto e tal, mas os membros da academia têm importância para uma cidade? Levam algum benefício para a comunidade? Tem para a cultura. Para a cultura, né? Eu penso nisso, lembro dos que já se foram, né? Dermeval de Almeida, Martina Suzuki, que começaram a academia. Agora tem um grupo bom, atuante. Tem que... E não ter restrição. Por exemplo, agora mesmo nós estávamos conversando com esse rapaz, o Marcos. Marcos Diamantino. Ele foi, você é um filho. Eu comecei a ler o rascunho de um trabalho dele, eu não conseguia dormir parado de tão rico que é. O livro dele é muito bom, né? Estamos falando do livro do Marcos Diamantino, né? Que a senhora escreveu o prefácio do livro. Aliás, um prefácio muito bonito, eu adorei o prefácio. Ele mandou eu rever a obra dele. E eu me interessei tanto que 2h30, 3 horas da manhã eu estava revendo, né? Estava revendo. Praticamente eu li o livro 10 vezes, né? Agora, eu acho que é importante e não tem seleção. Se você tem vontade, você apresenta seu currículo, faça parte, que engrandece a cidade, essas academias. E estão indo muito bem. Né? Está indo muito bem. Merenda é um bom presidente da academia, né? Está lutando. Sempre fazendo promoções e tal, né? E está com um grupo muito bom. Bom, né? Eu estou meio afastada, por razões pessoais, né? Pela perda da minha mãe, depois eu fiquei doente, tudo. Eu me afastei até da minha profissão. Mas o Merenda está indo bem e ele tem os acadêmicos que estão lutando ao lado dele ali. Sim. Não vou citar nome para não melindrar. Melindrar, né? Doutor José Henrique de Freitas, um grande nome ali na academia. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Uma pessoa culta ele é e tal. pai, ele é irmão, ele é amigo. Só que ele é palmeirense, né? Então... A senhora torce para que time? Ih, vou apanhar lá fora. Não tem importância, São não. Paulina. Eu também sou. O que é isso? É lógico. É tricolor, né? O Zé Henrique, ele é alegre. Ele Alegre, pode estar né? com dor. É uma pessoa preparada, viu? Ele é humano. Humano, né? E quando está meio assim, ele solta uma frase lá, todo mundo ri. Gosto demais do doutor Zé Henrique. Temos grandes acadêmicos também, Monteiro Filho, né? Monteirinho. Zé Vicente Dias Leme, né? O Zé também é outro. O Zé também é outro, né? Nossa. Não falta em reuniões da academia, não, né? Não falta. Canta todas as músicas de todos os séculos que você pensar. Música de carnaval, né? Apareça lá. É. Você, ele também, convida.
Me conta uma coisa, qual é o hobby da advogada Vera Sônia Abrão? Música. Música? Gosta de ouvir música nas horas? Adoro. É. Eu tenho uma coleção com 4.000 fitas da Leila Abdala. Lembra dela? Opa, Leila Abdala. Eu seleciono. É um vozeirão, tinha uma voz bonita, né? E eu não durmo sem ouvir música. Eu lembro uma vez que nós Adoro música. Eu lembro uma vez que nós fomos, eu era vereador na época, né? Fomos a um congresso de municípios, não sei se foi na Praia Grande, e a Leila Abdala estava lá, porque o Nelson ia em todos os congressos, né? Então ele levou a Leila. E a Leila cantando ali no bar, ali do congresso e tal. Uma voz maravilhosa, né? Ela foi eleita a segunda voz na década de 60. Saiu no Estadão, na Folha, uma página inteira. Ela foi eleita e ganhou um concurso. Segunda melhor voz do estado de São Paulo. Ela não quis seguir carreira. Então, podia ter seguido carreira, né? Mária Aquilino, por exemplo. Mária Aquilino canta muito Rochinha. bem. Rochinha. Eu tenho amizade com esse pessoal todo. O Roberto, que toca todos os instrumentos. Luiz Antônio Rocha, ele é fabuloso. Ele pertence também à academia, né? Pertence. Gente boa, gente meu faz muita hobby, gravação. se você falar, é música, música, música. Já plantou alguma árvore, não? Muitas. Muitas, né? Eu gosto. É. Aprendi com meu pai. Sei. Bom, eu não estou dizendo que falta escrever um livro, porque a senhora já escreveu muitos livros de poesia, né? Muitos livros de poesia. Deus é importante na vida das pessoas? Como é que... Antes de responder essa pergunta, como é que a senhora vê Deus? Eu vejo Deus em você. Isso. Eu vejo Deus nele. Eu vejo Deus nesse local que nós estamos. Eu vi Deus agora mesmo ali sentado pedindo um copo d'água para o seu Barbosa. Seu Barbosa, não? Eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus no amigo que é bom para mim. No inimigo que não gosta de mim também existe Deus. E você falou sobre política. Jesus deve estar bem cansado de tudo que está acontecendo. Está cansado, né? Porque ele ensinou tanta coisa. Tanta coisa bonita, né, Soí? E ninguém está seguindo. Ele deve estar pensando, mas esse pessoal... E tem aqueles Tinhoso. também que... Tinhoso. E tem também que usa o nome dele muito inadvertidamente, em vão também, né? Doutora Vera, no mundo, aquela pessoa que transformou a humanidade, na sua opinião, que a senhora faria reverência a essa pessoa, quem que é? Desde a hora que eu cheguei, você me perguntou, eu não tenho dúvida. Foi Jesus Cristo. Jesus Cristo. Magnífico. Esse é o concurso, né? Esse é o mais brilhante A hora que de você tudo. fez a pergunta, quando eu cheguei, eu falei, não existe outro, é Jesus. Ele mudou tudo. Não vamos pensar nesse Jesus que nós rezamos, ajoelhamos e tal. Vamos pensar no homem que deu a vida para nos salvar. Doutora Vera Sônia Abrão, foi um prazer muito grande recebê-la no programa, uma alegria enorme, há muito tempo que quero trazê-la, mas a senhora sempre ocupada, às vezes viajando, doença da sua mãe atrapalhou muito. 13 anos. Mas o prazer foi muito grande em tê-la aqui, viu, doutora Vera? A alegria é maior para mim. E a senhora tem uma amiga maravilhosa que eu adoro também, que é a professora Shams Zawit. Ela tem sido Leva um grande abraço a ela, viu? Ela já esteve no programa, deu um show aqui no programa também, uma pessoa muito culta, né? E muito preparada. A gente, quando conversa com aquelas pessoas mais antigas, lembra com muito carinho da doutora Shams, da professora Shams. Muito respeito, né? Ela vai receber um título, mas eu não vou falar por enquanto, se aguarde. Então tá bom. Ela tem me ajudado muito, com minha família. Depois que a mamãe morreu, ela é grande amiga sua. Tem ajudado. Muito obrigado, doutora Vera. Eu muito obrigado. Agradeço vocês, peço perdão de não ter dado uma entrevista melhor. Não, mas ótimo. Tô saindo da cama, bem dizer. Não, de muito sofrimento. Com a perda da mamãe, né? Tenho minha família que eu amo também, não posso deixar de falar. Não tive filhos, mas tenho sobrinhos que eu amo. E os amigos. Bem, vamos então terminar o programa com uma poesia, que eu sempre falo, termino o programa, uma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Depois, outros programas, nós vamos falar. Já falei também no programa algumas poesias suas, e vamos continuar falando também. Muito obrigado. Hoje, Poema de Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quando não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonastes? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Pode fazer. Muito obrigado, doutora Vera Sônia Abrão. Eu Muito que obrigado ao agradeço. telespectador da TV Barretos. E até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa de Barretos, o seu hospital. Alto Posto Berrandão, 24 horas com você.